Sejam bem-vindas ao 12º encontro do Tucum. Olha, tem um ano de encontro. É um soprinho, né? Então, olá, Helena! Que alegria vê-la! Oi, boa noite. Boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos, né? Você que está aqui, você que vai nos assistir depois no YouTube. Só atualizando. Esse encontro tem o propósito de fortalecer a rede de apoio para os projetos, para as divulgações, para o suporte, né, diante das dificuldades. Tem essa intenção de ter o fórum aberto para o que se apresentar. Bem-vinda, Fátima. E peço desculpas aí, porque no final de setembro eu me enrolei com as viagens, por isso a gente está fazendo hoje, né? E é, atualizando um pouco, o nosso último encontro foi a validação daquela resposta Cora Ronay. E aí, baseado nas opiniões de vocês, eu escolhi uma das versões, a mais polida, vamos dizer assim, né? E procurei as fontes, falei com a Dani e falei com aquele outro jornalista do Globo e me deram um caminho formal de envio da resposta, que foi por e-mail e que eu encaminhei, mas eu jamais recebi resposta. Eu acabei entrando no YouTube daquele vídeo e coloquei a resposta lá em trechos, né, nos comentários, e também não deu nenhum tipo de repercussão, né? Que isso também faz a gente pensar que as coisas são como ondas de notícias, né? Elas geram um calor daquele momento, depois aquela onda parece que passa e todo mundo já está em outro lugar. Me deu essa sensação, mas está lá, registrado. Então, bem-vinda, Paula, bem-vinda, Vera, bem-vindas todas. E conforme eu anunciei, eu queria trazer um tema hoje para a gente discutir, que é um tema que anda batendo na porta do meu pensamento, que é biblioterapia e espiritualidade, né? E aí eu começaria, para aquecer aqui o nosso diálogo, o que é espiritualidade para você, para cada um, para cada uma? Não tem certo nem errado. Quando fala em espiritualidade, o que que te vem à mente? Quem gostaria de dizer? E uma outra pergunta também que vai circular aqui. Quando fala biblioterapia e espiritualidade, te vem à mente algum poema, algum livro, algum trecho de livro? Vamos aproveitar o nosso fórum. E mais para o final a gente vai, não mais para o final, em algum momento a gente vai discutir, será que teria algum projeto? Porque eu fiquei pensando, né, esse fórum aqui é um fórum muito rico. E se a gente provocasse coisas para fazer coletivamente, né? Então fale, Cris, o que que é espiritualidade para você? Então, a palavra espiritualidade eu tenho usado há algum tempo, que eu sou uma pessoa que tem uma religião já há muitos anos, uma pessoa estudiosa da religião espírita, mas eu entendi que as religiões elas são rótulos e a espiritualidade é algo muito mais amplo. E hoje eu me vejo como uma pessoa que tem um caminho de espiritualidade. Então, eu me conecto com essa teoria, que é a doutrina espírita, que faz o meu caminho, mas eu também acolho outras espiritualidades. Então, eu acho que existem várias espiritualidades. Eu acho que é mais abrangente, a espiritualidade é mais ampla e mais abrangente. Agora,
Espiritualidade, biblioterapia, nunca tinha pensado sobre isso. Achei curioso, por isso que eu estou aqui, né? Porque a espiritualidade é um tema que me interessa. Na pandemia, eu fiz uma live com uma pessoa que falou sobre espiritualidade. É uma pessoa que é da mesma religião que eu, mas a gente combinou que não ia falar de religião. A gente ia falar de espiritualidade, que é o que essa pessoa até se desligou depois da doutrina espírita. Então, eu estou curiosa para saber, porque não é religião, não é religião, não tem a ver com religião, espiritualidade, para mim. Então, mas eu nunca não pensei. Eu acho até que a gente, quando a gente oferece, por exemplo, eu estou em Minas Gerais, então eu vou oferecer aqui rodas de biblioterapia. Então, eu percebo que a espiritualidade ela permeia, porque nós somos seres espirituais. Diferente de seres religiosos, acho que a gente não é, né? Nós não somos seres religiosos, nós somos seres espirituais. Então, eu acho que a espiritualidade, ela, eu percebo, quando eu estou fazendo alguma roda, que ela parece que é uma energia, é algo que nessa união de energia das pessoas que estão ali, ela comparece. Me parece que é isso, Cris, não sei muito bem. Preciso ouvir você e as outras mulheres que estão aqui para poder entender melhor sobre isso, né? Primeiro quero destacar que a Cris está falando de Serra dos Alves, em Minas Gerais, que isso tem a ver com uma ousadia que ela colocou aqui, né? Esse é o 12º encontro de um projeto de itinerância. Então, olha lá, ela é a prova viva que já está acontecendo, né? Então, como é importante a gente mapear os nossos sonhos, tangibilizar isso, né? Comunicando para as pessoas e aí concretiza. Então, para quem chegou agora, a gente está aquecendo o nosso diálogo com essa provocação. Para você, o que é espiritualidade? Né? Porque a proposta hoje é a gente discutir caminhos de unir biblioterapia e espiritualidade. Então, vamos lá, Núbia, para você, o que é? Então, boa noite, meninas. Eu penso assim que nada é por acaso, né? Nada é por acaso e tá tudo aí mesmo para todo mundo. Então, é muito interessante porque amanhã eu vou fazer uma mediação numa associação aqui, né, em São Paulo, e o meu tema vai ser fé e espiritualidade. E eu não vi a sua chamada do grupo aqui, do Tucum. Eu não tinha reparado, né? E o que é interessante, né, que a Cristina falou, a espiritualidade realmente não está ligada a religião nenhuma, né? Então, a espiritualidade você pode colocar em qualquer movimento que está à procura de alguma coisa, um propósito de alguma coisa, fora das religiões, né? A religião, quando se fala de religião, então são grupos formados já, né? Então, tem comunidade, tem uma igreja cristã, ou qualquer que seja. E a espiritualidade, para mim, é tudo isso que envolve, que permeia essas coisas. Então, amanhã, por exemplo, dia 22 de agosto, não, agosto não, de setembro, a minha irmã faleceu agora faz poucos dias. Então, ela resolveu fazer uma declaração, né? Então ela começou a falar o que ela estava sentindo e eu comecei a anotar, né? Fui anotando, então, o depoimento da minha irmã. E eu vou ler esse depoimento amanhã, porque toca muito, fala muito sobre essa espiritualidade, né? Que é essa força que faz as pessoas se levantarem todos os dias, né? Esse querer de fazer algo, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Assim, essa coincidência, que não é coincidência, né? Então, eu vou falar sobre isso amanhã, né? E vou colocar.
dois, vou fazer uma dança circular também, né? E vou fazer uma leitura de uma colega nossa, da Michelle, né, de um livro dela, que ela fala sobre isso, né? Sobre o viver, o nascer, e depois uma palavra também sobre o que vale a pena, né? É um livro também, o que vale a pena. E vou falar também sobre essa espiritualidade, né? Amanhã. Eu espero que dê tempo, né? Porque é muita coisa. Então, a espiritualidade é isso, né? É o espírito feliz, é um espírito que está ali para participar. E tem aqueles também, aqueles outros que não é tão feliz assim, né? Que são os espíritos de porco, que às vezes vêm só para atrapalhar, né? Mas essa espiritualidade é essa que tem que estar todo tempo com a gente, né? Uma pessoa espirituosa. É isso. Núbia, então, em primeiro lugar, meus sentimentos, né? E que bonito você estar assim, tão vivaz e já com esse compromisso de trazer o testemunho da tua irmã, porque é aquela frase também da Adélia Prado, né? O que a memória ama fica eterno. Então, que bonito. E eu pergunto assim, se por acaso você poderia ler um trecho dessa carta aqui para nós? Posso? É bem pequenininho, é um Ah, depoimento então, que por ela bem. favor. Ah, eu vou ler, peraí. Porque é difícil definir, né? Tem certas questões que são muito complexas, então a É gente assim, vai. não chega a ser assim. Eu queria até que ela conversasse mais comigo, sabe? Porque foram dias muito tristes, triste, triste, triste. E eu querendo, né, usar da biblioterapia para, sei lá, para amenizar ela e a mim, né, e todos nós. Mas a minha irmã, ela sempre foi muito reservada. Aí, nesse dia, no dia 22 de agosto, cadê? Acho que foi numa quinta-feira, eu nem coloquei a hora aqui, porque eu marco tudo, né? Então, ela falou assim: essa sou eu. Quando estamos bem, tudo fica ótimo. A vida fica mais bela. O sol radiante, as flores com espetáculo de cores sublimes nos encantam. Vemos com outros olhos, tudo belo, pessoas lindas e maravilhosas. Até a escuridão se torna bela. Ao anoitecer, o céu fica mais brilhante com suas estrelas, umas querendo brilhar mais do que as outras. A lua, no seu formato, se torna um enigma para a nossa imaginação. Quando estamos na estrada, vemos uma lua que brilha demais e clareia a estrada escura. Assim conseguimos chegar ao nosso destino sem medo. Agora, quando não estamos bem, tudo fica triste e feio, como um tempo de chuva, com rajadas de vento forte, destruindo lares, casas, causando horror, medo e traumas. Nosso coração fica sombrio, opaco e descompassado. Nosso ser se transforma em agonia. Nada fica bem. As pessoas deixam de ser belas. A lua se transforma em horror. A escuridão se transforma num labirinto onde não encontramos a saída. As estrelas se apagam na tristeza e nem seus brilhos se sustentam. Enfim, somos assim. A questão é: faça da sua vida o que achar melhor, pois nesses altos e baixos você ainda consegue ver uma luz no final do túnel. Esperança, fé em querer continuar a seguir a vida e crer em Deus, independente da sua religião. Aí eu coloquei depoimento de Nara Rúbia. Aí ela perguntou assim para mim: o que você achou, Núbia? Eu falei assim: eu achei que você é uma irmã sempre confiante e espirituosa.
né? Aí, Muito obrigada, Núbia e Nara, né, por esse presente. Muito obrigada. Para quem chegou depois, a gente está aquecendo aqui no nosso diálogo com a pergunta: o que é espiritualidade para você? Sabendo que é um conceito complexo, né? Não tem certo nem errado. Diga, Helena. Oi, boa noite a todas. Prof. Cris, pois então, desde a hora que tu perguntou, eu tô pensando. Espiritualidade para mim, depois da tragédia que a gente passou aqui, para mim assim virou uma energia muito forte, em uma energia em que a gente, né, quer acreditar, né, quer ter a esperança de e quer acreditar que as coisas, né, vão voltar ao normal. E essa energia, é como eu acho que a Cris, né, que falou isso também, que a energia, né, para mim é a energia que me move, que me faz levantar da cama todos os dias, independente de religião, porque eu, né, fui batizada, nasci pelos meus pais na religião católica, enfim, mas nisso não me diz nada. O que me diz é a minha fé interior no que eu acredito, na força que eu tenho de ter que retomar tudo de novo, de pegar, né, em especial a vida da minha mãe, pelas mãos e tentar reconduzi-la. Então, isso para mim, eu tenho exercido muito essa energia, essa questão da espiritualidade, porque foi como tu disse, prof, é muito difícil. É uma coisa bastante complexa se a gente for pensar, né? Ah, espiritualidade já muitas pessoas já linkam com a religião, mas eu não vejo nesse sentido. Eu vejo no sentido assim do que hoje está alimentando a minha alma, né? Que energia é essa? De onde vem essa força? E eu preciso estar forte para conduzir, né? A minha família, enfim, a minha mãe e todos os pedaços aí, os cacos que a gente ainda está juntando. Mas a princípio é isso, prof. Cris. E eu queria saber, prof, se a gente vai ter algum momento para dar algum recado que a Cristina pediu, né, a gentileza de eu te pedir um espacinho para fazer um comunicado sobre uma pesquisa que as meninas estão fazendo. A Maria Irani, a Cristina Borba e a Bárbara. Pode Não falar sei se agora, eu aproveita poderia, agora. posso falar? Tá. Pode. Elas estão fazendo uma pesquisa, eu acho que em função de algum livro, de algum artigo que estão escrevendo, que se chama assim, Panorama da Prática Biblioterapêutica no Brasil. Então, elas fizeram um formulário no Google Docs e tem algumas perguntas ali que elas estão, que depois elas vão, claro, né, vão extrair esses dados para poder fazer o artigo. O capítulo do livro, eu não entendi muito bem direito, mas ela pediu que eu compartilhasse contigo, Cris, e aí tu botasse no grupo do Tucum, porque eu Tá já vi que ele ótimo. apareceu em alguns grupos, no Bibliofamília, em alguns grupos que as meninas participam. E a Tá. Maria Irani ia estar aqui hoje, mas ela está com problema, né? A filha dela está com problema de saúde, ela está Uhum. acompanhando a filha, então ela que na realidade ia dar esse recado, daí a Cristina pediu que eu desse, tá? Te Tá agradeço pelo ótimo. espaço, prof. Obrigada, depois eu compartilho contigo e aí tu pode botar no grupo daí, tá bom? Tá, me comprometo a Obrigada. colocar aqui no Tucum e todo mundo, se Tá puder bom. responder, vai Isso, que ajudar é a uma pesquisa mapear, bem, né? mapear todo esse, né, todas as práticas que a gente tem feito. Obrigada, prof. Eu que agradeço, Helena. E você falou palavras-chave, né, que são muito importantes, que é a energia, a esperança, a fé, alimento da alma, de onde vem essa força para seguir. São palavras-chave. Diga, Célia. Oi, boa noite, querida Cris, boa noite a todas. Eu nunca participei do Tucum, estou aqui hoje porque o tema me fala muito, porque toda segunda às 7 horas eu estou cuidando da minha espiritualidade. Então, por isso que eu nunca posso estar aqui. Então, hoje eu estou cuidando de uma outra forma, aqui no grupo, né? E eu queria comentar com vocês que esse final de semana eu fui assistir a última sessão de Freud no teatro, que é assim um espetáculo.
e cuida justamente do Freud, que é um ateu, que não acredita em Deus, e de um ex-ateu, né? Então eles estão numa conversa, é o Levis, né? Um filósofo, um crítico literário. Então acontece essa conversa entre o Freud e o Levis na casa do Freud durante a Segunda Guerra Mundial, quando Freud teve que deixar a Áustria e morar em Londres por ser judeu. Então, assim, é uma peça assim, quem puder assistir aqui no Rio de Janeiro, espetacular, onde se fala da existência ou não de Deus. Essa é a parte que eu queria dizer para vocês. Aqui está o. O programa. Isso. Então, eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou que normalmente não participa porque você alimenta a sua espiritualidade. O que é para Célia alimentar a espiritualidade? Alimentar a espiritualidade é. Eu leio o livro de Allan Kardec, alimento a minha espiritualidade buscando conhecimento. Você concorda com tudo? Não. Então, apesar de ler, de ter orações, isso tudo, eu discordo de algumas coisas. E é dessa forma que eu tento me esclarecer, buscar essa fé de dentro da gente, né? E acreditar, e acreditar. Tem respostas? Não. Eu estou Vocês igual à última sessão de Freud. Vale. essa provocação, né, do que é espiritualidade, quanto mais eu ouço, mais eu vejo que isso está na essência da biblioterapia, né? Porque para mim, espiritualidade é um exercício de transcendência. Existe algo além do que está aqui, do que está a doença, o caos, a desesperança, tem algo além. E que, como a Célia falou, alimentar essa espiritualidade é buscar conhecimento. É o que a gente faz o tempo todo. E a gente cria espaços que são acolhedores, que são de fomento da esperança. A gente utiliza os livros como instrumentos, mas instrumentos de escuta, instrumentos de releitura, né? De trazer perspectivas é, amorosas, de estreitamento de vínculo. Eu acho, sinceramente, que a estrutura, a essência da biblioterapia vibra muito na frequência da espiritualidade, né? E como é um conceito complexo, nós já vimos aqui algumas falas que já identificaram que é diferente a espiritualidade da religião, né? A religião é um grupo, é um conjunto de regras que determinada doutrina ou escolha escolheu, né? Formatou para dar aquele caminho, vamos dizer. Mas eu gosto do Leonardo Boff quando ele fala que religião vem de religare. É aquilo que te conecta, como a Helena falou, aquilo que me traz energia, né? Aquilo que nutre a minha alma. De onde vem essa força? Não é só da gente, né? Então vem de algo que a gente não sabe onde, mas é como se fosse uma energia do cosmos, né? Você pode chamar, de acordo com a sua crença, de vários nomes, mas é algo além de nós, né? Que a gente se sente uma parte daquilo. E aí, provocada por isso, né? A segunda pergunta, que também foi uma provocação, você lembra de algum poema, de algum livro, de algum trecho de livro que te traga essa sensação de transcendência? Eu fiz uma seleção aqui de uns cinco, são poucos,
e vou apresentar para vocês e vocês vejam se isso vai provocar alguma lembrança. Ah, eu sei de um outro poema, eu sei de um livro que vibra nessa frequência. Então, eu peço licença, vou compartilhar aqui com vocês uma seleção. Todo mundo está vendo? Está aparecendo? Então, vamos lá. Biblioterapia e espiritualidade. Tem um poema do Mário Quintana. Se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus, nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e os encantos das suas seduções. Não citaria santos e profetas, nada das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas. Rezaria seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram, e quem me dera que alguns fossem meus, porque a poesia purifica a alma. Há um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. Isso é Quintana. Vou pedir ajuda na leitura. Quem gostaria de ler o Catequese? Talvez a Helena. É do Miguel Torga. Pode ser, prof. Catequese. Reza comigo se te queres salvar. Deus é pura poesia, e o poema uma humilde petição, no templo sacrossanto da eternidade. Reza comigo, a ler-me e a memorar os versos que mais possam alargar o teu entendimento, de ti, do mundo e do negro inferno de cada hora. Purificada neles, terás então no coração a paz aliviada que te falta agora. É Miguel pura, Torga. pura biblioterapia esse poema dele, não é? Lindo, Ah lindíssimo. lá. Os versos que mais possam alargar o teu entendimento de ti, do mundo e do negro inferno de cada hora. É do Miguel Torga também esse eternidade. A vida passa lá fora, ou na pressa de uma roda, ou na altura de uma asa, ou na paz de uma cantiga, e vem guardar-se num verso que eu talvez amanhã diga. Tava vendo que esse ano eu não fui a Flip por causa desse excesso de viagens, mas eu estou assistindo os vídeos que estão no YouTube. E aí me chamou a atenção que tem um escritor que ele é de Gaza. E ele falando sobre esse horror todo, né, da guerra, essa guerra que não acaba nunca. E aí ele falando que escrever é uma maneira dele saber que está vivo, né? Porque ele lê a si mesmo quer dizer que ele é um sobrevivente. Então, esse verso do Miguel Torga também me dá essa sensação de transcendência, né? De ser maior do que o caos circundante. Falando em eternidade, é o Leminski que fala: esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Então, essa transitoriedade também tem a ver com a espiritualidade, né? A Cora Coralina, no meu epitáfio, ela fala: morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras de meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos. Então, aquilo que não morre, né, gente? O que é que perece, mas tem coisas que ficam? O que é que fica?
E o Vinícius de Moraes, ele tem a poética, né? De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo do sul cativo, este é o meu norte. Outros que contem passo a passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. E eu acho que um livro inteiro, assim, que é muito para mim, que vibra na espiritualidade, é o Cânticos da Cecília Meirelles, né? E parando um pouquinho para lembrar da própria história dela, ela perdeu o pai e a mãe muito cedo, foi criado pela avó e casou com uma pessoa que tinha ideação suicida, né? Ela teve duas filhas e esse marido efetivamente se suicidou. Então, essa avó que a criou também morreu. Então, ela foi tão marcada por silêncio, por solidão e por morte, que ela começou a pensar que não era possível que a coisa toda se resumisse a uma vida, né? Que deveria ter algo muito maior, que a vida fosse só realmente uma passagem. Então, o livro Cânticos, ele todo vibra nessa frequência. É belíssimo, né? E dá essa ideia de transcendência. Então, vou pedir para Elis, que está aí, se ela puder ler esse poema da Cecília. Se não puder, eu leio. Bem, boa noite, gente. Desculpa que eu cheguei atrasada. Estava na Imagina. rua, estava no Uber. Cântico 15. Não queiras ser, não ambiciones, não marques limites ao teu caminho. A eternidade é muito longa e dentro dela tu te moves eterno. Sê o que vem e o que vai, sem forma, sem termo, como uma grande luz difusa, filha de nenhum sol. Que lindo. Obrigada, Elis. Eu acho que acaba aqui. Deixa eu ver se tem mais. Não, acabou. Ouvindo aí essa pequena seleção, vocês lembraram de algum outro que tem assim essa. Eu lembrei, Cris. Ah, qual? Então, como aqui eu estou cercada de natureza por todos os lados, e desde que eu cheguei aqui no dia 8, eu tenho observado muitas crianças. As crianças são pura espiritualidade. E eu trouxe esse livro da Fabiana, que eu ganhei de presente dela, não sei se já consegui ver por causa da luz, chama Pérgola do Tempo. E eu acho que esse texto que você leu da Cora Coralina lembra um texto dela. E ela escreve assim, né? Você conhece a obra dela. E aí tem nesse livro tem um texto que eu vou trabalhar aqui. Aliás, eu vou trabalhar no meu círculo com a Elis, que vai ser minha companheira de círculo online. Chama Rompimento. Posso ler? Por favor. E porque também eu estou trabalhando muito essa coisa da primavera e a gente está no momento do. A gente já plantou para colher no verão, né? Então a gente está nesse plantio e nesse cultivar. Então a Fabiana Corrêa, que é da Bíblia Família, diz assim: quando a semente repousa no abrigo fiel do solo, é ele que escuta o desejo e marca o tempo da maturação. Antes de caule erguido, é raiz que expande o domínio. No lastro fecundo da terra, suporte do que há de vir. Só então o caule rompe, enfeitado em folhas caducas, e da luz que é meio e busca, renasce uma floresta. E aí eu estou nesses textos muito assim voltados para a primavera, para a semente, para essa coisa da floresta. Eu cheguei aqui pedindo muita chuva, fazia 6 meses que não chovia aqui, e eu não reconheci, eu tive aqui em abril, depois que eu fui embora não choveu mais nessa região.
e eu não reconheci o lugar. Eu fiquei muito triste no primeiro dia que eu andei pela vila e eu fiquei pedindo chuva, pedindo chuva, pedindo chuva. Falei, Deus, por favor, manda chuva, manda chuva, manda chuva. E aí começou a chover. Não porque eu pedi, não foi porque eu pedi, porque todo mundo estava pedindo essa chuva, né? E tinha uma intenção muito grande aqui, precisava de chuva, e é impressionante que aqui na casa que eu tô e tem um quintal, eu estou observando como as coisas já estão brotando. A grama já mudou, os brotos já chegaram, com alguns dias de chuva, as fontes já voltaram. Eu estou ouvindo isso das pessoas aqui. Então, a espiritualidade está aqui, nessa natureza. E a gente comemorou aqui o Dia das Crianças na semana passada, na sexta e no sábado, e aí eu contei essa história que é pura espiritualidade. O Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um mineiro, para mim ele é pura espiritualidade, né? Eu trouxe um livro que você me indicou, que chama Os Cinco Sentidos e a Flora, e assim, eu já andei contando aqui para o pessoal, contei para o pessoal que tá aqui que estava aqui da Serra do Cipó, e eu estou indo para lá daqui a alguns dias já conhecer, que já querem que eu vou para lá. E assim, isso para mim é espiritualidade, Cris. Observar essas crianças, essas pessoas daqui, com tanta. Assim, eu estava aqui agora me arrumando para vir para cá e chega uma criança aqui na minha porta e fala assim: aquilo ali foi pura espiritualidade. Aqui tem muito mosquito, né? E aí ele chegou com um negocinho desse que você põe na tomada, ele falou assim: coloca esse trem na tomada aí. Aí eu falei assim, eu ri e falei, Theo, muito obrigada, porque ele veio trazer um cuidado para mim e essa frase, coloca esse trem na tomada, é uma coisa muito mineira, né? E vindo de uma criança, quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, olha o cuidado. Daqui a pouco vem outra pessoa trazer outra coisa. Então, assim, eu estou vivendo um ambiente que as pessoas têm muita espiritualidade, né? Então, eu lembrei desses dois autores, né? Eu acho que Fabiana Correia, que é do Rio de Janeiro, que é de Cordeiro, e o Bartolomeu, que eu tenho usado muito a obra dele, que é mineiro, eles são pura espiritualidade. E é interessante, né, Cris, destacar na tua fala que essa consideração pelo outro, né, essa preocupação, essa ocupação com o outro, é uma característica da espiritualidade, né, que é você sair só da sua própria crença, da sua própria fé e se colocar, né, nesse lugar querendo contribuir para o bem-estar do outro. Então, a Kate está escrevendo aqui que quer falar do evento em Salvador, do livro. Tá bom, Kate, daqui a pouquinho te dou esse espaço, que esse espaço, na verdade, é nosso. Apesar de eu ter colocado esse tema, também está o fórum aberto aqui, como já aconteceu, né? Tá bom, combinado. Agora, alguém também escreveu, acho que foi a Maria Ana que lembrou de uma música do Gil. Você quer falar antes de eu passar para a Helena? Maria Ana, qual foi a música do Gil que você lembrou? Aciona aí seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Oi, Sim. boa noite. Não, eu me lembrei porque eu não vim pensando em nada. Agora, até a Cristina trouxe Flora para mim, na hora que ela estava falando de semente. Flora é um livro que me marcou muito em relação a essa questão da espiritualidade. Porque quando eu lia, era uma época da passagem de uma grande amiga, e esse livro me veio nessa época. Então, para mim, tem muito isso. Mas na hora que você estava trazendo, eu falei, gente, eu na minha adolescência, essa música do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, eu até coloquei ali, ela, como se ela fizesse uma tradução para mim do que seria esse contato com a espiritualidade. Mas eu não sei ela de cor, não, nem abri aqui. Vocês lembram da letra, né? Que fala, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. É, ela traz para mim muito essa coisa do ter esse contato com a espiritualidade mesmo, né? Que não tem nada de religioso, né? Tem muito esse contato sagrado com a vida, com você, né?
com É, assuntos de vida. essa é uma questão muito interessante, né? Da gente ficar só e ficar em silêncio, que é para a gente Hum, escutar, né? hum. Porque se a gente está falando que é transcendência, tem algo mais do que o visível, o material, não é? E essas coisas também querem falar com a gente. É, às vezes a gente está ocupado demais, não está disponível, né? Então, de criar esses momentos de silêncio para ouvir, né? Então, passa a palavra para Helena, depois a Elis. Eu lembrei, prof, da Lia Luft, que eu gosto muito. E, e eu gosto muito de uma parte que não sei se eu posso ler. Você Leia, leia um poderia? pouquinho. Posso? É pequenininho. Ela diz assim: a vida chegou a um patamar de onde pensamos enxergar tudo o que há para se ver. Superamos dores, cumprimos tarefas, tivemos alegrias, realizamos coisas impensáveis na juventude. Talvez a gente nem precise mais entrar em guerra alguma. Mas o sono da tranquilidade é enganoso. A sensação de ter enfim chegado é precária. O chão treme debaixo dos nossos pés e nos damos conta de que ainda estamos embarcados. Há muito mar a percorrer, muita crista de onda, muita paisagem pela frente. Morrer antes do tempo é um desperdício imperdoável. Então, eu acho muito forte esse Esse é aqui. de que Gosto livro? muito. É do Secreta Mirada, desse aqui. Secreta Mirada. Obrigada, prof. É, porque também faz pensar nisso, né? A literatura, ela dá um contorno, ela dá um continente, e quanto da literatura é produzido a partir do sofrimento, né? Mas como diz a Andrea Taubman, é preciso falar de coisas terríveis de forma não terrível. Então, esse trato estético, ele parece um salvo-conduto para pisar nesse território, né? Para a pessoa. É tão bonito isso, quando alguém está sofrendo e a gente é capaz de pegar um trecho do livro e ver que alguém também esteve nesse lugar, que houve ali uma travessia, né? Nossa, são inúmeros exemplos disso, e houve uma transcendência, né? Então, a linguagem também como um lugar de passagem para um ponto de esperança, né? O quanto que uma Carolina Maria de Jesus, uma Conceição Evaristo, e tantos, né, se tornaram ícones, exemplos, né, de pessoas que viveram uma profunda transformação, que é possível transformar aquela dor em flor. Eu acho que isso é vibração, né, do espírito. É um espírito que se depura, se aprende, evolui, vamos dizer, né? Então fala, Elis. Eu pensei para mim no, para mim, eu acho que o poeta que para mim é mais transcendente, né, de todos é o Fernando Pessoa. É, e aí eu vim buscar o Guardador de Rebanhos. Assim, acho que são muitos, mas esse o meu tá todo marcado. E aí tem um poema que é o 39, que é O Mistério das Coisas. Pode ler, Cris? Por É favor. curtinho. O mistério das coisas. Onde está ele? Onde está ele que não aparece? Pelo menos a mostrar-nos o que é mistério. Que sabe o rio disso e que sabe a árvore. E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso. Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra, porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos,
que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Eu sinto Muito lindo, assim. né? Pensar é estar doente dos olhos, diz Alberto Camus. Exato. Eu E vi que as. Desculpa, fala. não, eu acho que isso assim, para mim conversa muito com a peça do Freud. Eu não sei quem foi que falou porque eu estava no celular. Célia, Célia. Célia, então, no sábado eu também fui assistir e eu acho que faz essa reflexão, né? O ateu e aquele que crer, né? E acho que a gente tem as duas coisas, né? Por hora, a gente crê e sente que há algo que é muito maior que a gente. E em outros momentos você pode dar aquela titubeada, né? O questionamento, o questionar, mas a gente sabe que há algo que nos anima. Obrigada. É essa coisa de o ateu para aquele que crê também faz uma relação com o que não tem esperança, né? Ele não acredita numa saída e ele passa a ter, porque talvez tenha enriquecido o repertório do imaginário ou tenha aberto um portal que, através de algum livro ou de alguma palavra, ele não tinha acesso antes e passa a ter. Então, isso é fundamental, né, gente? Porque o que tem de gente sem esperança é muita coisa. Então, eu acredito que esse nosso trabalho é um trabalho de jardineiro mesmo, né? A gente vai revolver essa terra seca, essa terra sem chuva, né? A gente vai regar isso, vai afofar isso, vai jogar sementes, vai insistir nisso através do diálogo, da escuta, dessas encantarias que partem de dores, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Porque a provocação também era: será que a gente poderia fazer algum projeto de biblioterapia e espiritualidade? Eu achei muito difícil responder isso, mas eu deixo a pergunta circulando, ela não precisa ser respondida hoje. Quem sabe a gente sonhando junto não venha algum insight. Alguém teve algum insight, alguma ideia de como poderia ser um projeto Biblioterapia e Espiritualidade? Ou não? Isso, né? A gente começou a discutir até o conceito, o que que é espiritualidade, e a gente meio que está tateando também. Não é fácil definir. É uma coisa também subjetiva, né? Mas só de pensar nessa temática, eu fiquei feliz assim de traçar muitos paralelos. Eu acho que o nosso trabalho, ele em essência, ele é de transcendência, né? De criar esperanças, de semear fé, não numa religião, não, mas em algo, né? Em restabelecer. Então, já que tem um silêncio, eu vou chamar a Kate para fazer as divulgações, que ela está aí envolvidíssima nesse encontro de biblioterapia no Nordeste. Estou achando os títulos maravilhosos. Diga aí, Kate. Olá, meninas, boa noite. Uma alegria estar aqui depois de tantos meses. Fiquei até surpresa quando a Cris disse que 1 ano de Tucum e eu venho faltando os últimos meses, né? Cris, e essa fala, né, sobre espiritualidade aqui, assim, está tocando demais, né? Eu tenho lido e relido muitos materiais, né? Devido à minha fase acadêmica agora. E eu consigo ver muito, né, dessa transcendência. A biblioterapia é isso puramente. Se você leu Aquinan, né, ele vai falar disso do início ao fim do livro. E aí tem uma coisa assim que me pegou, né, que uma pessoa leu meu texto e disse: Kate, eu sugeri, antes de mandar para o meu orientador, né, que você tirasse essas palavras como alma, transcendência, tarará, tarará, porque isso assim não é muito científico, né?
E aí eu parei, pensei, e assim, eu acho que não tem cabimento tirar, né, essas palavras. Mas vou mandar para o meu orientador e vou dialogar com ele, né? Mas então, para a gente, e para eu, né, principalmente refletindo também sobre tudo isso, né? A biblioterapia que eu acredito, o trabalho, né, que eu penso ser, né, que deva ser feito, enfim, muitas reflexões. Eu vou sair com mais dúvidas do que com respostas desse negócio, já tenho certeza disso. E aí, né, só passando para avisar, acho que não sei se a Ana Margarida está por aí, acho que está. Primeiro, para falar de um livro que a gente lançou logo no início do ano, vou deixar o link aqui para vocês, acho que a maioria já conhece, né? Que é o de narrativas terapêuticas, onde tem alguns capítulos, né, sobre práticas de biblioterapia, né? Então, para quem estiver interessado na temática, ele é de acesso aberto, a Cris, né, deu a honra e a alegria de prefaciar, né, a obra. Aí tem um capítulo meu, Ana Margarida, enfim, esses movimentos, né, que a gente tem feito pela biblioterapia e que tem dado os bons frutos. E aí também falar desse evento, né, que vai acontecer em Salvador. Eu e a Adriana, né, a Adriana Freitas, que é professora lá da UFBA, da Escola de Enfermagem, aceitamos essa loucura. Todo dia a gente fala, onde foi que a gente veio se meter, nós duas, para organizar um evento, né, desse porte, praticamente sem recursos, mas a gente ficou bem feliz com o resultado, né? A gente teve 23 trabalhos enviados, não só do Nordeste, né, mas também de outras regiões do país, e aí a gente consegue ter, né, uma percepção do que tem sido produzido, né, no Brasil, nessa temática principalmente da biblioterapia. Cris, muito trabalhos com escrita criativa, né? Então a gente tá bem feliz com o que a gente tem conseguido vislumbrar. E aí vão ser 2 dias, 17 e 18 agora de outubro, né? Quinta e sexta-feira. A gente tem passado bastantes desafios para realizar esse evento, mas ele vai, né, acontecer. Inclusive, da pobre da Adriana receber e-mails brigando com ela, né? Porque não tem mais vaga, porque não sei o que lá. E aí a gente fica feliz por conta da demanda, né? Tem público, tem gente querendo participar, né? O que faz a gente, né, se mover, pensar em estabelecer outras parcerias e outras pessoas, né, também para nos apoiarem para fazer aí um evento maior. Mas aí a gente está bem feliz, pessoas da psicologia, das letras, da pedagogia, da saúde, né, da biblioteconomia, da educação, então fortalecendo, aliás, validando, né, que é um movimento interdisciplinar. E aí a gente está bem feliz com o resultado. Não sei se alguém, né, de Tupum vai conseguir estar presente. Eu ainda não tive acesso à lista. Se você não se inscreveu, não tem mais vaga, pelo amor de Deus. Vai ser transmitido, Kate, de alguma maneira? Não, Vai ser Cris, gravado? não, né? O Gutenberg, eu estava chamando, né, o meu marido para ir junto, ele eu só vou se for para transmitir online, né? E aí eu acho que o edital, né, que a Adriana conseguiu na UFBA, ele amarrava que tinha que ser dentro, né, das dependências da universidade, né, por ser um recurso da universidade, e de forma presencial, né? Mas aí vamos pensar outras possibilidades. Então, era mais nesse sentido, né? E quem sabe, vai ter pessoas do Rio, veio uma pessoa do Rio, confirmou presença, né? Eu acho que de fora do Nordeste, até então, assim, só ela, né? Escreveu para a gente avisando o dia que ela ia chegar e tudo mais. Mas aí, para a gente fortalecer esse movimento, né? E aí, não sei, daqui a pouco um por região, depois um nacional, né, Cris? A Cris já movimentou, né? Alguns desses encontros Gente, no meus Rio. parabéns pela ousadia poética, É né? doideira. Não, a gente sabe que dá muito trabalho, mas que é essencial. É isso que vai ganhando consistência, né? O campo tá aí fervilhando. Que bonito poder contar essas histórias, estruturar. Aí depois o povo vai pedindo mais, né? Faz em outro lugar, faz online, publica em livro, sei lá. Que bonito, parabéns.
Trabalho, Obrigada. um E é lindo isso, trabalho. gente. O fórum está aberto aqui. Alguém quer aproveitar para divulgar alguma coisa ou para, enfim, colocar alguma questão que está aí? Cris, eu quero te fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Que aí você perguntou para a gente, eu quero te perguntar. O que que te levou a pensar em biblioterapia e espiritualidade? Alguma coisa te moveu? Algum livro? Alguma conversa? O que que te motivou Eu a tô nessa trazer? busca, né? Tem essas viagens, tem a ver com isso. Eu sempre fico muito positivamente impressionada como as palavras formosas, elas são um caminho da transcendência, né? Elas combinam muito com esses eventos de espiritualidade, seja qual linha for. Então, a questão até do benzer é bem dizer o quanto que a gente amansa a alma e o espírito quando chegam as palavras formosas, as palavras poéticas, como elas desarmam as nossas couraças formadas nessa vibração do medo, né, do excesso de notícias terríveis. Então, eu fui vendo assim muita confluência, né? Usando um termo do Nego Bispo, que eu também estou cada vez mais apaixonada pelo povo mais próximo da terra, né? O povo que não fica cuidando das palavras, como na academia, não pode usar alma, não pode usar transcendência, são as palavras que eu mais estou usando agora, né? Então, é uma descolonização, né, dos nossos enganos e uma proximidade, assim, do que realmente nos faz sentir pertencentes. Então, a gente chama de bibliofamília e a gente é testemunha do quanto que, ao oferecer aquilo que nos encantou, a gente gera encanto. Então, gerar encanto também é sagrado, né? É maravilhoso, é tratar a comunidade como uma grande família mesmo. Então, de tudo que eu tenho escutado, né, eu tenho percebido isso, que nós somos caçadoras de histórias, caçadoras de beleza, de palavras que curam, que cuidam, que elevam. E nesses lugares a gente vê isso até fora das palavras, né? Nos gestos, nas relações, nos atos. Então, por exemplo, lá num evento que eu fui no Peru, que era um retiro lá de mulheres andinas, eu cheguei no lugar, eu recebi um abraço, que o abraço me fez chorar. Eu nunca fui abraçada com tanto amor por uma pessoa totalmente desconhecida, sabe? Então, o desejo é um desejo de unir, porque é uma paixão, né? A biblioterapia, eu sei que eu vou morrer até o último suspiro, estudando poema, dizendo poema. E estou nesse caminho. Então, eu fiquei muito pensando aqui no Tucum, né? Nós somos um grupo de pessoas que temos essa biodiversidade das nossas formações, dos nossos saberes, dos nossos formatos de trabalho com esse mesmo viés da biblioterapia. Eu acho que a gente é uma potência, né? E que a gente podia, talvez criar coisas assim coletivamente, não só, né, fazer o que cada uma está fazendo, que já é muito, já é lindo, já acredito que seja uma revolução sensível, né? E é subjetivo, não tem jeito, e tem que ser, mas que coletivamente a gente podia criar coisas, né? Exatamente o que ainda não veio, mas estou colocando aqui até para que, quem sabe, uma não tenha uma ideia e a gente puxe e a cada encontro a gente possa ir crescendo nas possibilidades. Então, a Kate está falando aí desse evento, isso é uma coisa que precisa de ajuda, né? Então, de que maneira que a gente poderia fazer coisas ajudando umas às outras nas empreitadas que a gente se coloca? Porque é tudo muito trabalho, né, gente?
É E prazer, aí, sim, mas é muito investimento, é muito tempo, é muito consumo de energia. Então, e aí, Cris, manter o nosso nível de energia no positivo precisa do coletivo. Fala, Cris. eu vejo isso muito na espiritualidade na biblioterapia, porque eu estou com esse projeto o ano inteiro, começou em fevereiro, né? A gente está em outubro, e a Elis vai me ajudar a fazer online, porque eu não tenho experiência nenhuma de fazer, eu tenho uma resistência com essa história do online. Eu trabalhei na pandemia online, obrigada, e aí eu quis continuar. A gente vai fazer 2 encontros online e aí eu vejo a espiritualidade nisso, porque tem pessoas que perguntam isso para mim, que acham que a gente, o grupo do Rio, né, especialmente de Niterói, a gente é muito unido, porque a gente se apoia umas às outras, né? A gente uma vai no círculo da outra. Isso que eu estou contando da Elise me ajudar, fui para casa dela, eu não sabia escanear, ela escaneou as histórias. Então a gente entende que cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu lugar, há lugar para todas. E é o que você falou de bem dizer, de bem falar. E aí eu quero fazer um convite rápido, que eu vou estar lá, não sei que dia, porque eu estou muito longe, eu estou num bairro de Itabira, que é Serra dos Altos. Então, aqui não tem absolutamente nada. Não tem banco, não tem mercado, não tem farmácia. Tem as pessoas que são a riqueza e a natureza exuberante. Então, para ir para Itabira, ou você pega um ônibus que só tem uma vez por semana, que tem um horário determinado, você sai 6:30 da manhã e volta às 3, ou você paga uma pessoa para te levar lá, que eu já fiz isso, ou você pega uma carona, como hoje eu peguei uma caroninha para ir no município aqui, num distrito aqui perto. E aí vai ter a Feira Internacional de Itabira. E essa feira, claro, tem como patrono Drummond, né, porque ele nasceu em Itabira, mas vai ter uma homenagem para uma senhorinha que ainda está viva. Ela é uma quilombola, deixa eu achar o nome dela aqui. Vai ter um monte de gente bonita aqui, ainda bem que eu trouxe os livros, eu acho que foi na Bibliofamília, acho que foi a Cristina que está aqui, a minha xará, que apresentou esse livro para mim quando a gente foi lá na Rosiana. Ela me apresentou essa autora que vai estar aqui, que é a Alessandra Roscoe. Não foi, Cristina? Você apresentou para mim a caixinha de guardar tempo. Eu estou com esse livro aqui. Eu achei o outro livro dela, que eu não conhecia ela, Quando as Coisas Desacontecem. Eu trouxe esse livro para aqui também. Comprei um outro dela que chama Voos, e ela vai estar nessa feira, né? Então, o Drummond nasceu em 31 de outubro, então o nascimento dele vai estar pegando a feira, porque a feira começa dia 30 de outubro e vai até dia 2 de novembro. Tem 50 convidados nessa feira, aqui eles falam, né, que o Drummond é o grande homenageado, e o tema, olha o tema que legal, amor, literatura e ancestralidade. E a Dona Tita, que é a personalidade homenageada. Ela é uma centenária matriarca do Quilombo Santo Antônio. Então, eu estou doida para ver se no dia que eu for, porque eu vou ter que escolher dia, né? Se ela vai estar lá, né? Se eu vou conseguir ver a Alessandra, é a Alessandra, né? A Alessandra Roscoe, é, vai estar aqui a filha do Almir Klink, que eu esqueci o nome dela. Tamara. Ela vai estar aqui no primeiro dia, o Itamar Vieira Júnior vai estar, o Jefferson Tenório, que são os que eu conheço, né? Assim, de literatura, não conheço pessoalmente. Tem um povo aqui muito bom, e só que as coisas, esse pessoal vai falar à noite. Então, não Se sei como tiver é a alguma estrada. divulgação, Cris, manda para mim que eu boto no Tucum. Tem, eu vou mandar sim. Então, assim, quem tiver por aqui, eu vi que tinha uma pessoa aqui de Belo Horizonte, que eu acho que já saiu. Não, acho que ela não está mais aqui. Então, quem tiver para o lado aqui de Minas ou quiser vir, eu acho que vale muito a pena, que vai ser bem bonito, o tema é bem Legal, bonito também. Cris. A Ana Margarida está aguardando aqui para dizer. Posso passar para ela? Ah, Não tem pressa, pode terminar, Cris. seu microfone desligou, Cris.
Eu já terminei, estava aqui muito empolgada, mas já Ah, terminei. tá bom. Obrigada. Passa para mim a divulgação que eu boto no Tocum. Diga, Ana Margarida. Mas foi muito bom ouvir dessa grande festa em Itabira, Nossa Senhora. Pena que a montanha já tenha sumido, né? Então, só para voltar ao tema anterior, eu queria falar umas palavras aqui que eu me lembrei de uma canção que eu amo demais. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver a teu lado, com o arco da promessa, no azul pintado para durar. Eu acho que é esse arco da promessa, no azul pintado para durar, que você está assim, sugerindo, né? Fazendo assim, jogando umas sementinhas para ver se nasce, né? Alguma coisa. Quem sabe, né? Então, mas eu queria mesmo era fazer uma divulgação, viu, Tá Cris? bom, tá bom. Deixa Porque vir. lá no nosso grupo de leituras biblioterápicas, em que a gente está lendo O Palhaço e o Psicanalista desde 8 de janeiro desse ano, e já estamos quase terminando, não, ainda falta um pouquinho. A gente tem muito contato com o Tebas, ele já foi lá fazer uma palestra, vai voltar no final do livro, né, e tal. E ele está fazendo a turma 9 de uma atividade que ele tem chamada Jogos de Escuta. É um trabalho sensacional, porque traz a brincadeira, né? Que é uma outra forma de exercer, assim, de praticar a espiritualidade, né? Que é o brincar. O brincar te suspende de você estar tão vinculado a picuinhas, a coisinhas, te bota no momento presente, né? Então, ele está fazendo uma semana inteira. Eu vou botar o link aqui da aula de hoje. Depois, quem quiser pode seguir. Uma semana inteira gratuita. Depois, ele vai abrir inscrições para o curso. E é um barato, porque eu acho que são 4 ou 5 semanas de sábados que a gente passa brincando, literalmente, online, né? Porque tem gente de todo o Brasil. E ele vai dar para o nosso grupo um cupom de desconto de 15%. E aí eu fiquei bastante satisfeita, porque é uma forma, né, da gente poder participar, que às vezes os cursos dele não são caros. Ele faz um preço bem bacana. E, inclusive, ele foi abaixando. Cláudio é uma pessoa muito especial. Assim, para mim, ele é um grande mestre. E ele foi abaixando até o preço dele, sabe? Assim, começou lá na primeira turma, lá, foi baixando, 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 e agora ainda deu mais um desconto para a gente. Então, obviamente que não fica restrito ao grupo, eu vou também, se você me permitir, colocar no Tucum vou colocar na Bíblia, e aí se algumas pessoas daqui já fizeram, mas turma nova, quem já fez, pode fazer sempre, a vida inteira, eu estarei lá, entendeu? De Tá mergulhada, ótimo, pode colocar né? sim. Que Eu vou bom, que colocar, bom. tá Tá bom? ótimo. Obrigada, viu? Alguém mais quer dizer? Ficou com vontade de contribuir? Tem aí a Rosângela Laranja, a Vera, que eu sei que são pessoas também bem Cris, eu espiritualizadas. quero falar. Não tem Pode muito a dizer. ver, mas tem a ver. É uma história, né? Um caos que aconteceu. Dessa história da biblioterapia, algumas pessoas entenderem algo ligado à Bíblia, né? E uma vez eu ofereci o curso, a oficina de biblioterapia, e aí eu perguntei, né, qual que era o intuito, qual era o interesse na oficina. E aí a moça pegou, respondeu, né, e-mail dizendo que o intuito dela era entender melhor a questão da Bíblia. Então, com mais pessoas, né, no coletivo, o estudo da Bíblia fica muito melhor. E aí eu tive que responder para ela, né, que infelizmente nós não iríamos estudar a Bíblia. E aí, quando tu fala espiritualidade, a gente trouxe religião, né? Mas quando a gente também pesquisa e vê alguma coisa com a biblioterapia,
uma vez ou outra, né, se leva para esse caminho, né, do estudo da Bíblia, de algo ligado à religião. E aí, vocês falando, eu lembrei É dessa história, verdade, mas Kate. Uma vez a Inês Helena me levou lá para Natal e eu dei o curso dentro da editora Paulinas, sabe? Que já tem esse viés. E não foi uma nem duas pessoas, não. Várias acreditavam que era um aprofundamento da Bíblia, que era a biblioterapia. Eu falei assim: olha, vibra nessa frequência, mas são outros materiais. É biblio, não é Bíblia. Diga, Vera. Falando na Bíblia, né, a gente tem algumas colegas que trabalham com a biblioterapia nas igrejas, já contaram para a gente que usaram algumas vezes alguns trechos da Bíblia, algumas histórias. A Gláucia, acho que fez a pós-graduação na primeira turma. Ela trabalhava com o pessoal da igreja e ela usava até a história das mulheres da Bíblia, uma coisa assim. Mas eu levantei a mão, não foi para isso. É, para mim, a espiritualidade é uma conexão mesmo com o divino, né? Com Deus. Para algumas pessoas é o universo, enfim, cada um tem a sua maneira de ver, né? E eu trabalho bastante com a meditação e eu acho que a meditação é uma das coisas que nos conecta a esse algo mais que a gente não sabe o que é, essa energia, como as meninas já falaram aqui hoje, essa presença que está conosco em momentos difíceis, como o que a Núbia passou e outras pessoas passam e às vezes a gente passa, né? E esse trabalho nosso da biblioterapia de encantamento, né? De encantar a pessoa pelo texto literário, pela história, pela poesia. Para mim, ele se encaixa muito com essa coisa de também meditar, de também respirar, de buscar essa quietude, esse silêncio, essa coisa que faz bem, né, em todos os sentidos. Então é isso. Que maravilha, Obrigada. que maravilha. Conectar com o divino, né? Diga, Rosângela. A primeira palavra que me veio quando você fez a pergunta foi, coincidentemente, como a Vera falou agora, conexão. E aí eu vejo, né, a espiritualidade como conexão de uma maneira assim bem ampla, consigo mesma, com o outro, com a natureza, principalmente a natureza, né? Minha avó era indígena e eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza. E por tudo que foi falado aí, né, no grupo, a gente realmente está conectado com tudo, né? E aí, quem quiser se conecta também com a religião, né? Eu, no caso, não me conecto com religião, mas há pessoas que se sentem bem conectadas com a religião, né? E aí, para mim, é isso. É uma conexão. Que maravilha. A Vera e a Rosângela me fizeram lembrar de uma pessoa que, num desses eventos que eu fui, cada um tinha que se apresentar colocando seu propósito, né? O que que tinha levado a pessoa a buscar aquilo. E aí, um jovem, muito jovem, ele respondeu assim: eu quero acessar o profundo amor que há em mim para desse lugar manifestar o profundo amor pelo outro.
Eu achei isso tão maravilhoso. E também vi um paralelo no que a gente faz, né? Então, esses livros que a gente trabalha, eles acessaram um profundo amor na gente. E como, né, aquela frase famosa do Bartolomeu, que a gente não deu conta de ver sozinho, e a gente precisa compartilhar, né? Faz essa ponte para o outro. E tem essa beleza do nosso ofício, que ao mesmo tempo a gente cuida do outro e está reforçando o nosso autocuidado, né? Que a gente relê aquilo que já nos afetou, já nos transformou, já contribuiu para a nossa transcendência de algum lugar. E é a partir daí, né, que cada uma vai semeando os seus jardins nos seus entornos, seus jardins possíveis. Então, minha gente, lembrando que amanhã é dia 15. Antes de eu falar, deixa a Núbia dizer. Diga, Núbia. Eu quero dizer assim, que quando eu ouvi pela primeira vez a palavra biblioterapia, eu entrei pensando, foi na pandemia, né? E, gente, o que será isso? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Falei, será que é estudo da Bíblia? Assim como todo mundo que desconhece, vai meio até receoso. Ai, meu Deus, já pensou se for um grupo? Como é que eu vou sair, né? Mas aí não foi, não vou dizer graças a Deus, porque, mas, gente, só foi coisas lindas e maravilhosas. Então, quando eu entrei, eu falei que eu queria me curar, né? Então, assim, primeiro, como que eu vou fazer? Ai, você vai fazer um curso para ser mediadora. Eu falei, meu Deus do céu, eu, né? Como que eu vou fazer uma pessoa que nossa, não entendo nada, não sei de nada, e eu escutando as pessoas falar, cada uma fala mais linda do que a outra, poemas, um atrás do outro. Eu falei, meu Deus, tô na roça, né? Mas aí aquilo foi me curando, né? Foi me curando. O livro a Tecelã, A moça tecelã da a Marina Moça Tecelã, Palacios. gente, esse livro, eu carrego ele para todo lugar que eu vou. Foi um livro, assim, que me ensinou com uma humildade do mundo e com a maior força a falar não, né? E sem medo. Assim, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas que coisa tão, né? Um livro assim, ainda mostra o livro, tudo. E, gente, a gente precisa prestar atenção nas coisas, que é a forma agora da gente ler, né? Como é que eu vou ler um livro agora? Eu não vou ler um livro simplesmente, eu vou prestar atenção em tudo. Então, quando agora eu li isso daqui que a minha irmã, que eu escrevi, que ela foi falando, né? É assim, e eu fiquei um tempo também, porque ela estava comigo, então eu estava ajudando, então estava muito difícil, né? Estava muito difícil. Eu estava na pós lá no Chapecó, fiquei assim, um tempão, foi no último módulo, então, falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço, né? Falei, ah, não, se é para me curar, eu tenho que voltar, né? Do jeito que tiver que ser, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei de novo, aí eu comecei a ler para minha irmã, eu lia, mostrava livros para ela, sabe? E ela ficava só me olhando assim, com aquela carinha triste. E depois eu arrumei um livro assim, que ela pediu um livro assim, aqui, ó, a trança, né? Que ela começou a ler, ó, e não terminou de ler. Ela já tinha lido um outro aqui também, e ela falou assim, mas você não me faça nenhuma pergunta, porque eu não vou saber responder. Eu falei, não vou fazer nada. O que você entendeu, você guarda para você, né? Então, eu penso que é como
a biblioterapia, a gente não cuida só do outro, né? Que eu fico pensando, eu acho tão gostoso, gente, quando você chega assim e alguém fica chorando assim, ela fica encantada. Eu falei, meu Deus do céu, que delícia, né? É a gente poder passar toda essa tranquilidade para o outro, e é isso mesmo que eu estou sentindo. Então, vem essa espiritualidade, né? A gente recebe do livro, a gente recebe do autor, a gente recebe daquele momento, tudo isso, tudo isso. Isso é muito, é um conforto muito grande. Eu estou sendo confortada, sabe? Com a literatura. Isso é muito gostoso, Que né? maravilha. Fico assim super emocionada, né, em falar, mas é muito bom, é muito bom. É uma outra coisa também que eu vou falar igual você. Eu quero viver a vida inteira, se Deus quiser, muitos anos, mas eu não vou desgrudar dela, só se ela desgrudar de mim, viu, Cris? Porque eu não vou desgrudar dela. É muito, gente, é a melhor coisa. E eu Aliás, tem queria muitas coisas boas, partilhar, né? Núbia, da tua fala, essa coragem de começar, né? Estou sempre reforçando isso e eu escutei muito isso lá dessas mulheres anciãs, cheias de sabedoria, que elas falam assim: ninguém está pronto para nada. A gente vai aprendendo é conforme vai fazendo, né? E elas falam que a sabedoria é o conhecimento aplicado com amor. E que é o que a gente faz, né? Então, essa desvalia, nós todas partimos desse lugar. Quem sou eu para fazer? Você é você. Você tem um público teu que está te esperando. Você tem um acervo para começar. E depois a gente segue estudando e segue se transformando. Mas é uma frase do Leminski também: agir é a sabedoria suprema. Então faz o pouco que te cabe, né? Todo mundo atribui para o Suassuna, mas é do Tiago de Mello. Como sou pouco e sei pouco, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me dando inteiro, sabendo que eu não vou ver o homem que eu quero ser. Aprendi o caminho que me ensinou, aí ele vai, que eu já não lembro mais. Mas é isso, né? É colocar o que você aprendeu na estrada, porque assim não tem jeito também maior da gente aprender do que ensinando. E é isso que eu queria dizer, né? Amanhã é dia 15 de outubro, dia do mestre, né? Do professor, da professora. Vamos fazer posts nas redes, escolham aí alguma leitura inspirada. Tudo é mestre, né? Diz a Hilda Istes. Só ter um olhar vagaroso sobre as coisas, tudo ensina. Mas tem pessoas que são fantásticas, não é? E que contribuíram muito para o nosso crescimento. Então, honre esses mestres. É um pedido. Então, vocês já estão todas me dando tchau. Vou dar tchau também. Muito obrigada pela presença. Eu vou Cris, cumprir com todos os prometidos. Tem do Márcio Vassalo, A Professora Encantadora. É um livro belíssimo. Sim, um livro belíssimo. Tem vários livros maravilhosos, vários trechos, poemas, né? É, vale coisas de própria autoria também. Então, vamos homenagear as pessoas que nos ensinam. Então, um beijo para todas. Muito obrigada. Boa noite. Beijos. Gratidão. E sigamos nos insights. Vamos nos falando. Obrigada, prof. Teresa. Beijo. 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 Beijo, Obrigada, obrigada. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.